Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós fazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e também do nosso setor de análise. Vindo direto aqui, né, pessoal, para os destaques aí da economia brasileira e internacional, nós tivemos na última semana o Ministério da Energia da Arábia Saudita anunciando um corte na produção de petróleo em 500 mil barris por dia, né? Isso, claro, pode impactar também nos outros membros daí da OPEP, e com isso nós tivemos os preços do petróleo subindo bem na última semana, o que acabou favorecendo especialmente as ações de petroleira. A gente já comentou algumas vezes sobre essa questão do preço do petróleo, a nossa visão continua construtiva desde 2020, em relação aos preços do petróleo, porque a gente enxerga, né, que ao longo dos anos, aí, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, a gente vai ter um crescimento da demanda e o potencial da oferta não vai acompanhar esse crescimento da demanda, e mesmo que a gente tenha uma demanda mais fraca ou queda de preços no curto prazo, os grandes produtores vão tomar esse tipo de ação aí que tomou a Arábia Saudita, né? E nós tivemos também o Departamento do Trabalho americano anunciando números mais fracos. A gente viu pedidos de seguro-desemprego subindo, e apesar da economia americana estar muito bem, os melhores números, né, claro, excluindo a questão da inflação, nos últimos 30, 40, 50 anos, principalmente quando a gente fala de emprego, né, a economia vem desacelerando, já sofrendo com esses impactos da queda do aumento de juros por parte do Fed, e como a gente já comentou algumas vezes também, a gente entende, né, que mesmo sendo um pouco contraintuitivo, isso é positivo, já que diminui a necessidade aí do Fed elevar juros, né? Quem sabe, se o Fed não cortar juros esse ano, já sinaliza que pode entrar em 2024 aí com corte de juros. Essa semana, nós temos uma semana bastante movimentada aqui no Brasil, o IPCA de março, né, que é o principal indicador aí de inflação, né? E nos Estados Unidos a gente tem o CPI, que é indicador de inflação, e também a ata do FONC, né? Então vamos ver aí o que acontece. Em relação aos mercados, né, pessoal, na última semana o Ibovespa caiu 1%, no ano caiu 8%, o IDIV caiu 0,61%, o índice de small caps, que continua bastante descolado quando a gente pega nos últimos trimestres, né, caiu 2%, o S&P em reais caiu, mas lá fora a bolsa subiu em dólar, em torno de 1%, o dólar caiu aqui 0,31% e fixo fechou praticamente estável, o Bitcoin caiu 0,9%, e aqui a gente tem quanto o CDI está dando no ano, né? O principal destaque desse ano é o Bitcoin, né, com uma alta aí superior a 60%. Nesse momento, os índices futuros em alta, né? Claro que falta bastante tempo aí para abrir o mercado, o S&P subindo 0,21%, o Dow Jones subindo 0,30%, e o petróleo aqui operando com uma alta aí de 0,9%, tá? Vindo para a parte técnica, né, pessoal, gráfica aqui, os gráficos semanais, Ibovespa, né, respeitou aquele suporte na casa dos 96, 97 mil pontos, e pode sim fazer um movimento de repique aqui nos próximos dias, né? Lembrando que a tendência principal hoje do Ibovespa é de baixa, né? Já o dólar tem um movimento lateral aqui já de longo prazo, né? Porém, mesmo com essa tendência de baixa no curto prazo, né, também pode fazer um repique, né, que é subir aí na próxima semana. E claro, né, pessoal, se o dólar perder essa casa aqui dos 5, que é esse suporte muito forte aqui, ele pode voltar lá para casa dos 4,70, 4,80, coisa que não acontece desde 2020, tá? E a gente tem o IVVB11 aqui, que a gente poderia considerar um SP em reais, está num canal de alta, apesar de sem tendência no curto prazo, está num canal de alta de médio prazo. Então a tendência principal do Ibovespa ainda segue de baixa, a tendência do dólar também, e a tendência principal do IVVB aqui, né, que seria o S&P em reais, é uma tendência altista, tá? Vindo para os principais destaques aqui de alto e de baixo da última semana, temos a Sequoia, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes sobre a empresa, ela tem dificuldade em crescer, aumentando as suas margens, e com essa questão de inflação, isso só piora, e no fim é uma empresa, quanto mais ela faturar, se ela não conseguir aumentar a margem, pior. Tá? E a gente não sabe efetivamente até que ponto as margens aí podem cair, tá? Nós tivemos aqui a CBA, né, pessoal, nós tivemos o Itaú, né, baixou a expectativa em relação à CBA, mas as ações já vêm caindo forte,
né, a gente não pode esquecer que hoje é o menor patamar aí desde que a empresa fez o seu IPO. Sobre CBA, né, pessoal, também, como já comentado, né, a gente entende que o mercado de alumínio não é tão bom assim como o minério, como o ferro-cromo e outros mercados. A gente entende que tem uma possibilidade de ter um superávit de oferta e isso não é bom. Né? É bom quando a gente tem mais demanda do que oferta. Até porque o alumínio, né, pessoal, como eu já comentei também, não tem nada novo assim, né? Alumínio todo mundo usa, não é que nem o aço inoxidável, precisa do ferro-cromo, enfim, né? E mesmo a questão do minério. E claro que como os custos aumentaram, especialmente de energia, isso acaba pressionando as empresas, como é o caso aqui da CBA, e nós tivemos, vamos dizer assim, que um pouco do movimento, entre aspas, artificial de alta dos preços. Né? Primeiro foi a invasão da Guiné, que é o principal produtor de bauxita, e depois a guerra Rússia e Ucrânia, que também acabou fazendo com que o preço da commodity aí tenha subido. Né? A Light, tá, pessoal? A gente fez um vídeo na semana passada falando sobre a Light, situação bastante delicada, teve o rating rebaixado novamente. Né? A gente entende que pode ser um ativo barato de reestruturação, mas não gosta da Light pensando especialmente no longo prazo nesse momento, entende que tem empresas melhores. Né? A empresa tem historicamente uma situação muito ruim, principalmente em função da questão dos investimentos que a empresa tem que fazer contra gato, por exemplo. É uma das poucas empresas do setor elétrico aí que não dá dinheiro. Né? Nós tivemos a Natura, né, pessoa que anunciou a venda da ESOP, um negócio que praticamente zera a dívida da empresa. Operacionalmente, a gente entende que os últimos resultados não foram ruins, mas a inflação, né, o aumento de custos e como a empresa estava com uma dívida alta por causa da Avon, isso acabou triturando os resultados da Natura. O mercado entrou naquela questão, poxa, mas a ESOP é melhor, vai vender a melhor, o que vai acontecer? Primeiro, né, pessoal, dificilmente a empresa vai ter a mesma alavancagem alta do que tinha antes, porque a alavancagem ficou alta por causa das aquisições. Eles tinham comprado a ESOP, The Body Shop, depois a Avon, que estava praticamente quebrada, né? A integração com a Natura está andando bem. A gente não pode esquecer que teve a crise no meio do caminho. Tá? Então, dificilmente a alavancagem vai voltar a ser o que era antes. Mas, claro, pode frustrar e talvez tenha sido essa a principal razão do mercado, principalmente no curto prazo, porque vendeu um ativo bom, que era a ESOP. Talvez tivesse mais sentido que tivesse só um investidor entrado, aportado uma grana na ESOP, mas, enfim, eles decidiram aí pela venda, né? Mas ou a ESOP, apesar de ter um potencial grande, principalmente na Ásia, não tinha uma representatividade muito grande na receita, mesmo sendo uma boa empresa, mas venda de 2,5 bilhões de dólares, né, pessoal? Só essa venda levantou aí quase 13 bi, e o valor de mercado da Natura em torno de 18, né? Então a venda foi bem feita. A gente pode ser questionado, né, se era o melhor momento ou não, se era o melhor ativo ou não, mas a gente entende que a venda foi bem feita, sim, um ativo que eles pagaram um pouco mais aí de 100 milhões de dólares, tá? Tivemos Melius aqui, né, pessoal, com a notícia nada novo, negativo, vamos dizer assim, mas eles confirmaram a venda da Fintech Banclip para o Banco Votorantim, transação 210 milhões, e é possível que a gente tenha uma boa parte desse valor aí distribuído na forma de dividendos. Destaque de alta, PetroRio, né? Claro que essa questão do petróleo subir acabou ajudando também. Nós tivemos uma boa semana em termos de notícias para PetroRio. A empresa anunciou aumento de reservas em quase 30%, reduziu mais uma vez o custo de extração e começou a produção de mais um poço no Campo de Frade, né, que veio acima do esperado. Né, esse poço aqui com uma produção de em torno de 11 mil barris. Né, com isso, o Frade passa a ter 50 mil barris por dia e a PetroRio 90 mil barris por dia, bastante positivo. Tivemos aqui a Dexus, né, que já tinha divulgado bons resultados. A empresa recentemente também anunciou uma nova política de dividendos. Agora eles vão pagar dividendos em maio, agosto e setembro. É uma empresa que vem ajustando a sua dívida, equalizando a dívida aí desde meados de 2021, 2021 subiu um pouco mais, mas desde 2015, 2016 a empresa já vinha baixando a dívida dela. E no último resultado a gente teve algumas surpresas positivas, né? O segmento de aço, a gente tem essa questão da energia fotovoltaica, né, que vem crescendo bastante, né? A empresa também se beneficia disso, é uma small cap um pouco fora do radar aí que vale a pena acompanhar também. Santos Brasil, outro destaque aí de alta, né? Eles acertaram com a Maersk o aumento, né? Um novo acordo para serviços portuários. Além disso,
eles anunciaram o aumento das projeções aqui de receita e continua aquela possibilidade da Santos Brasil ser vendida, né? Isso fez com que as ações subissem. ConocoPhillips já tinha divulgado bons resultados, a gente já comentou algumas vezes que gosta das petroleiras estrangeiras. Claro, o preço do petróleo aí ajudou também, alta de 6%, BB Seguridade, nada novo, vai continuar divulgando bons resultados, a gente gosta muito da empresa. Não dá para esquecer que com o juro alto, mesmo que a gente tenha uma perspectiva de baixa, ele vai continuar alto durante um bom tempo, positivo, resultados financeiros melhores. A inflação mais acomodada ajuda e, claro, a sinistralidade, que a gente já comentou também, estava muito alta por causa do Covid, diminuiu. A empresa, muito enxuta, vai divulgar bons resultados e vai pagar gordos dividendos aí também nos próximos trimestres. Vou deixar para vocês aqui o nosso cupom de Páscoa, né, pessoal, que dá desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras. Aqui no link da descrição tem o nosso site, o capitalismo.com.br, tem a parte ali das assinaturas, né, os conteúdos e os resultados, né, pessoal, para quem quiser ver na prática quanto a Capitalizo vem entregando de resultados aí desde 2017. Vocês podem comparar, né? Hoje a Capitalizo é a empresa que entrega mais resultados, né? Com tantas estratégias diferentes, tá, pessoal? Informações aqui na descrição. Vindo para dividendos, né, pessoal? Essa semana algumas empresas aí ficando ex-proventos. Esse aqui é a Datacom, então a DataX é o próximo dia útil seguinte. TIM, que é uma boa pagadora, Telefônica. Depois lá no dia 20 Odontoprev, Petrobras, assim por diante. Quando tiver novos pagamentos, a gente vai avisando para vocês. Vindo para mais destaques, a Alliance Sonai propôs a distribuição de dividendos no valor aí de quase 293 milhões de reais, que corresponde a aproximadamente 25% do fluxo de caixa, né, gerado pelas operações da empresa. Veio acima do que a gente esperava, né, pessoal? Veio acima aí da distribuição mínima de 25% do lucro líquido, e é possível que eles paguem até 50%, né, desse fluxo de caixa gerado pelas operações, o que seria interessante. Se a gente for pensar que é uma empresa, né, claro, teve a junção recente com o BR Malls positivo, mas é uma empresa que vem sofrendo forte aí desde da pandemia, com os shoppings fechados, né, a gente já comentou sobre isso também. Então, positivo, né, porque não é muito foco dessas empresas aqui pagar dividendos. Então a gente teve uma surpresa positiva e continua entendendo que as ações de shopping, aí, como alguns fundos imobiliários de shopping também, continuam baratos. Fleury, né, concluiu a aquisição de 100% da Retina Clinic. É um negócio pequeno, em torno de 21 milhões de reais, mas é um negócio interessante até como diversificação, e essa questão de análises oftalmológicas é um mercado que também tem um potencial bom aí de crescimento. Notícia positiva para a Fleury. Via, né, pessoal, a gente teve um anúncio inesperado, né, com a saída do atual CEO, vai entrar um novo CEO, Renato Horta, né, a partir aí do mês de maio. Ele teve uma bela passagem pela Movida, mas é um momento complicado, né, pessoal? Vamos dizer assim, a empresa fala novamente num bom momento, mas o que acontece? Sobre o varejo físico, a gente já comentou algumas vezes que não vê uma perspectiva positiva de longo prazo. O que importa mais é o e-commerce, e Via tem seríssimas dificuldades para aumentar vendas no e-commerce, para atrair, né, uma base mais cativa, para atrair acessos a aplicativos, site, enfim. A gente entende que tem empresas melhores, especialmente as empresas estrangeiras, e o que acaba ainda dificultando mais o caso de Via é que no curto prazo a empresa tem uma dívida muito grande, enquanto tem empresas que estão investindo, né? A Via tem essa questão aqui delicada, que é sobre a questão do endividamento da empresa. Então, para curto prazo, a gente pode fazer alguma operação, sim, mas para longo prazo, a gente entende que tem ativos mais interessantes no setor. A Vamos anunciou mais uma aquisição, né, pessoal, da Tietê Veículos, um negócio aí de 331 milhões de reais. A Tietê é uma rede de concessionárias de caminhões, Volkswagen, né, e a parte premium da MAN aqui na América Latina. E com isso a Vamos, né, pessoal, se tornou a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen MAN no Brasil. Tá? Então adicionou mais agora lojas em São Paulo, Campinas e Guarulhos no portfólio. Notícia positiva, e a gente não pode esquecer que operacionalmente as empresas da Simpar, JSL, Simpar, mas principalmente as operacionais, Movida, todas elas estão muito bem, né? A questão é por causa desse crescimento da empresa, o endividamento elevado, como o juro subiu, essa questão dos ganhos financeiros, né, se transformar em perdas financeiras, isso prejudica os resultados, mas em termos operacionais, fantásticos os resultados aí das principais empresas do Grupo Simpar.
E tivemos também, né, pessoal, a Sabesp anunciando que deve assinar na próxima semana, né, um contrato aqui visando o processo aí de privatização da empresa. Positivo, a gente já foi bem mais cético em relação a essa possibilidade de privatização, né? Agora está com essa questão do marco, as empresas saindo desse órgão, que me falhou o nome agora, que seria como se fosse uma associação, né, das empresas de saneamento. Não foi boa, não teve confirmado, mas não é bom qualquer tipo de alteração no marco, mas a gente sempre foi um pouco cético em relação às empresas aproveitarem o marco do saneamento, essas que estão na Bolsa, Sabesp, Copasa e a Sanepar, né, continuamos céticos em relação a isso, mas tem a possibilidade aí de privatização, né, ou que a gente tem aquele modelo como o Estado do Paraná vai fazer com a Copel, né, que é ficar com 10% das ações ordinárias, o que, no nosso entendimento, deixa muito melhor a estrutura das empresas em relação ao que é hoje, né? E quem sabe as empresas de saneamento tirem um pouco dessa diferença, né, que elas têm em relação às empresas do setor elétrico, que cresceram bastante, até porque o ambiente regulatório é muito mais claro, muito mais transparente do que a questão de saneamento, né? Então vale a pena ficar de olho aí nessas empresas de saneamento nas próximas semanas. Não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa promoção, né? E como eu falei, qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.